trazer aqui o relato de duas personalidades do Brasil que estão aqui nos Estados Unidos, Paulo de Monarque e o Alan dos Santos. Todos nós aqui tentamos dar um golpe de Estado, supostamente. Exatamente. Monarque, qual é a investigação em que estás? Cara, eu tô em 2 inquéritos. Colecionando. Eu tô da fake news e tô do 8 de janeiro lá. E tu, Alan, Interpol e tudo, não é? Não, o meu são vários. Eu não sei nem mais contar. O Alan, ele já terminou o álbum de figurinha? Já terminou. O meu do Gênesis ao Apocalipse. É tudo. Ou seja, isto aqui é um podcast do crime, então podemos aqui falar. Porque aqui eu estive preso em Guarulhos 4 horas, questionado sobre vacinas, sobre o 8 de janeiro, sobre... Tem uma pessoa que vai amar esse podcast e vai assistir inteiro, que é o Alexandre de Moraes. E se alguém falar alguma coisa que o Xandão não gosta, ele vira igual nós, é um criminoso. Incluindo repórteres estrangeiros. Agora, juntando aqui o Monarca, a minha lista de crimes também vai aumentar, portanto, tenho que ter mais cuidado da próxima vez que entrar no Brasil. Se bem que agora ele tá passando por dificuldades. Dizem que ele, com o Elon Musk, ele aprendeu que o foguete dá ré. Basta podemos dizer que ele tem o pé na merda. O pé dele está lá e ele agora tem 2 hipóteses. Ou tira devagarinho, né, com cuidado, ou tira a bruxa. A gente não pode acreditar que o plano dele é sair fora. Né? Então o plano dele, claro, é tirar o pé agora, sentir se o vento melhora para ele no futuro, e assim, se ele conseguir uma brecha, ele volta. Mas por enquanto ele tá pressionado internacionalmente, graças muito ao trabalho de você e da galera, do Elon Musk, né? Sim. Eu do Glenn também, que fui parar nesse tiro cruzado sem querer, e dei por mim em Copacabana, como estava a partilhar convosco, havia um cartaz gigante lá, Elon Musk and Sérgio Tavares, thank you. Para mim isso não tem valor. Quando é que começou em específico o ataque? Com que assuntos? O que é que despoltou? O que é que te acusam exatamente? Então, especificamente. O ataque do sistema veio quando eu comecei a falar coisas que iam contra a agenda, contra a narrativa de tipo, quando teve a pandemia, eu falei que esse negócio de lockdown tem que acabar. Okay. Quando eu comecei a falar isso, já comecei a sentir agendas globalistas até então. Não só do Brasil. Toda a minha perseguição aconteceu por inveja da Globo e também calhou de os globalistas não gostavam do tipo de narrativa que eu propagava, ainda mais no maior programa de entrevistas do Brasil, na época. Ou seja, eles a advogarem lockdowns, máscaras e vacinas, e tu a mostrares outras perspectivas. Exato, já virei alvo. E aí começou uma queima de reputação minha, focada em mim. Porque o objetivo não era destruir o Flow completo. Era dominar o Flow e me tirar fora. Que foi o que aconteceu. Pois. Né? Então, aí começou essa campanha. E aí no Twitter, todos os influenciadores deles ficavam me atacando. Chegou um momento que eu, defendendo a liberdade de expressão, eu falei uma frase que é mais ou menos assim. Eu falei, no Brasil, a esquerda radical tem muito espaço. Eu acho que a direita e a esquerda radical deveriam ter espaço também. Aí eu tava conversando com uma deputada federal, a Tabata. Ela falou, inclusive os nazistas? Aí eu falei, sim, inclusive os nazistas. Eu acho que todo partido político deveria ter liberdade de expressão, que é como acontece aqui nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tem o partido nazista, você tem inclusive passeatas nazistas. Não que eu acho isso legal, claro, eu acho uma merda, eu acho um bando de idiota, é uma passeata de idiotas. Mas eu acho que eles têm o direito de fazer. Entendeu? E foi essa a minha posição. Os próprios pedófilos fazem manifestações e protestos também, não é? Portanto, é o que é. Então, essa foi a minha posição, só que eu tava bêbado no dia, conversando com os caras, e saíram coisas que... Então, eu acho que da forma como eu construí a frase, ela ficou construída de uma forma que deu pra te pegar um clipe de 1 minuto, porque 1 minuto antes eu falo que o nazismo é do demônio. Pois. Outro minuto depois eu falo que é coisa de idiota, blá blá blá. Mas eles pegaram 1 minuto no meio que eu dou a minha opinião defendendo a liberdade de expressão de uma forma bêbada. Exatamente. E eu acho que essa brecha eles usaram com tudo ao ponto do Jornal Nacional fazer matéria do Bonner pegar e falar, Monarque está sendo acusado, tipo, não sendo acusado, já me colocaram como nazista, tá ligado? Ou seja, eles era o momento que era o momento final que eles precisavam antes das eleições, porque era um medo deles de eu conversar com os presidentes, era um medo incrível. E aí eles deram o golpe final. Minha empresa teve que tomar uma decisão difícil, que é, Monarque, ou a gente fica com você e fale, porque ia acabar tudo. Os patrocínios saíram, tiraram patrocínios? Todos, acabou tudo. A gente tinha, 10 milhões em contratos e, bum, do dia pra noite,
Não tinha mais contrato, o YouTube cancelou a gente, tá ligado? O YouTube simplesmente só faltou deletar o canal, porque Pois. o Flow era uma empresa grande, a gente não tinha um canal só. A gente Vocês tinham quantas visualizações, assim? Tipo, no canal só, no Flow, no auge, a gente tinha 150 milhões de visualizações Isso é mensais. estratosférico, Foi o que aconteceu. Eu fui sacrificado e eu me dispus a isso, eu não lutei porque eu queria salvar eles, né? Sim, Eu não sacrificar é a a minha equipa toda. posição, se é o meu corpo que eles querem, é o meu corpo que eles terão. E foi o que aconteceu. Mas passaram depois para a fase seguinte, como o Alan dos Santos, de quererem congelar contas, de quererem cancelar passaportes, derrubar as tuas próprias redes sociais que não tinham nada a ver com o Então, YouTube. aí o que acontece? Eu continuei meu trabalho, eu saí do Flow, eles achavam que eu estando fora do Flow, Que ia desaparecer. eles iam acabar com a minha imagem pública e ia acabar com a minha audiência. Nem acho que eu ia virar E que tu desistias, que te ou que eu cansavam, fosse me né? matar. A verdade é que eles Exatamente. queriam que eu me matasse, né? De verdade, desistir. o objetivo final era esse, mas eles não conseguiram, se fuderam. Eu criei um programa novo chamado Monarch Talks e eu comecei a conversar. Inclusive, consegui receber muitos políticos, agora mais só da direita, que a direita era a única que topava falar E tu não comigo. eras de direita, tu eras conhecido por ser de esquerda até, né? Tu Maconheiro, ouvias todos, pô. né? Maconheiro. Eu fui o primeiro apresentador a fumar maconha ao vivo. Ou seja, tranquilo, tá, paz e amor. Nada de direita, assim, pelo estereótipo da coisa. Nada a ver com a direita, sem dúvida. Exato, Carlos. Foi um tempo pra eles deixarem me chamar de maconheiro. Não o Alan especificamente, Exato. mas a direita em si, entendeu? Exatamente. E complicaram-te tanto a vida ao ponto de teres que deixar o Brasil. Como é que chegaste a esse ponto então? Então, como eu continuei meu programa, aí eu falei sobre a manifestação do 8 de janeiro, falei que eu sentia uma certa simpatia para as pessoas que estavam Então no 8 de manifestando. janeiro ainda estavas no Brasil. Ainda estava no Brasil, tá produzindo, pessoas Na normal. célebre farsa, na célebre grande farsa e na grande cilada que aconteceu. Mas sim, continua. Grande farsa, total, a coisa da CIA, na minha opinião. Eu expus isso no Senado e lavei a alma de muitos milhões de brasileiros quando disse com todas as letras a maior fraude e a maior cilada da história do Brasil, a maior mentira. Total. Nenhum brasileiro, creio que nenhum político podia dizer isso no Senado. Acho que não é, o Alan já vai confirmar. Depois que eles começaram a tirar a grana, vai escalando. Exatamente. Primeiro é grana. Se a grana não funcionar, o segundo passo é prender. Então, quando eu não ia esperar eles deram o Saíste, próximo saltaste passo. fora. Eu saltei fora antes que eles pudessem me prender. E eu não queria estar na cadeia. Mas, Alan, tu viste aqui Só um uma... detalhe sobre o caso do Monark. O que foi divulgado pelo Comitê Judiciário do Sim. Congresso dos Estados Unidos da América. Que o motivo pelo qual o Alexandre de Moraes passou a persegui-lo é porque ele disse que não deveria perseguir ninguém. Ou seja, é uma coisa tão esquizofrênica. Isso está escrito na decisão. Está mesmo Às vezes linear. parece que foi até sabotagem interna isso aí, viu? Não é? Porque Pior que não olha é. muita burrice. Eles são burros, cara. Eu Mas começo isso a tá achar escrito isso. lá. Eu começo a achar isso, que eles são É burrice, mas isso burrice. está escrito lá. O Alexandre de Moraes, ele suspendeu, né? Levantou. Suspendeu, acho que se fala em português. Ele suspendeu os direitos constitucionais do monarca, porque o monarca publicou que não poderia haver censura no Brasil. Essa é a As pessoas grande estão fala. É o teu grande crime maior, é esse. Pior, tipo, na justiça brasileira, o que eles me acusam O teu crime é esse. o crime é esse, exato. O monarca virou e falou assim: tem uma TV aqui. Aí ele falou assim: não pode, Não pode prende. falar. A verdade é proibida, né? No Brasil, a verdade é proibida. Surreal. Mas, Alan, há um enorme paralelo na história do monarca com a tua, menos a parte, se calhar, do maconheiro. Mas contigo foram ainda mais longe, porque contigo houve mesmo mandato de prisão, não é? Internacional, Interpol. Assim, resumidamente, para quem nos vê também lá na Europa, a tua história também, como é que tu também, tal como o monarca, tinhas uma audiência incrível no Terça Livre também, que superava as grandes emissoras, portanto incomodavas, mas tu já numa vertente mais política mesmo, já da escola do Olavo de Carvalho, assim resumidamente, como é que também chegaste ao estrelato e o que é que te começou então a fazer cair? Onde é que